Sejam então bem-vindos, vamos para mais um Às Terças com, em estúdio como sempre, José Delgado e Hugo Cristóvão, para analisarmos alguns dos temas que foram marcando a atualidade nos últimos tempos e, naturalmente, começando pelo momento que foi a celebração do 1 de março, particularmente a realização da Assembleia Municipal sobre este assunto em concreto. Numa primeira abordagem, José Delgado, o que é que se apraz dizer desta Assembleia, sobretudo do conjunto das intervenções que foram proferidas? Boa noite a todos os tomarenses, a todos os ouvintes. Em relação à Assembleia Extraordinária do dia 1 de março, dia da cidade, um dia grande, apesar de ainda termos alguma dificuldade de atrair a população, especialmente à Praça da República. As pessoas ainda não vêm, portanto é um momento interessante, digno, de comemoração pura e dura, como costuma dizer, e que ainda falta conseguir atrair tomarenses a esta parte da comemoração. Mas em geral não é comum termos muitos tomarenses. Há que fazer alguma coisa para envolver mais os tomarenses. Dentro daquilo que foi a realidade, é o comum, além de um pouco de chuva, mas desde os hasteares da bandeira até à colocação das flores na estátua de Gualdim Pais e depois a ter as bandas a tocar e os pelotões do exército a desfilar, portanto são momentos sempre dignos, com os cavalos, etc. Mas de facto é pena, e isto tem que ser mudado, há que comunicar melhor com a população, no sentido de a atrair e viver um momento que é um momento nobre e solene para tomar. Tem que se fazer algo, se calhar arranjar aqui alguns eventos, não em simultâneo, mas depois que de alguma forma consigam atrair mais tomarenses. É pena que um momento tão importante para tomar acabe por ficar com pouca gente. Tínhamos umas centenas de pessoas à volta da praça, apesar do tempo de facto estar chuvoso. Em relação aos discursos, é o habitual, aquilo que se espera, um pouco de história, relato de história, e depois alguns discursos a falarem sobre algumas das necessidades e ambições para tomar. Não havendo nada de extraordinário, foi um pouco mais do mesmo. Inovação, de facto. E é preciso também que isso aconteça. Este é um momento político que se deve abordar para encarar de forma positiva a cidade, o concelho Tomar como um todo. E é este momento que se devia aproveitar, além para elevar aquilo que é a história e a importância de Tomar, quer como concelho, quer na região e no país, mas também aproveitar estes momentos para cada um dizer aquilo que acha importante para o futuro de Tomar. Isto, em todos os cursos, ficou um pouco aquém. Houve muito mais história que, de facto, puxar por aquilo que é o futuro de Tomar. E nós temos que pensar no futuro de Tomar. O que é que pretendemos para Tomar? O Cristóvão, também uma primeira abordagem. No fundo, o dia, a sessão, as cerimónias oficiais do dia da cidade, do dia de Tomar, tem, ou nestes últimos anos, desde que introduzimos esta novidade, tem no fundo dois momentos. Um momento mais simbólico, que há muitas décadas, pelo menos, acontece realmente, a deposição da coroa de flores junto da estátua de Gualdim Pais e, portanto, com toda aquela formalidade, com a presença do regimento, que faz todo o sentido no nosso concelho e, enfim, as demais entidades, e que eu percebo que os tomarenses não adiram muito, até porque, de facto, aí não há novidade, é algo que é. Eu digo isto porque eu assisto desde quase miúdo, portanto eu já vinha na Gualdim Pais enquanto músico e, portanto, desde os meus 12, 13 anos que me lembro, nós alterámos um bocadinho, mas também não dá para alterar muito,
apenas ali um pouco em algum formalismo, enfim, as associações noutros tempos ficavam em roda digamos, da praça, mas depois aquilo morria ali, não havia mais nenhum outro momento, e portanto eu percebo que os temarenses não adiram muito a essa parte. E depois, quando o tempo, como ontem, também não ajuda, ou enfim, como este domingo, aliás, também não ajuda, e portanto percebo isso. Não dou grande relevância, mas noutros tempos fazia-se às 8 da manhã, portanto agora até às 10 da manhã, portanto, e é igual todos os anos. Portanto, aqui não é uma questão de comunicação, os temarenses sabem que aquilo acontece, não têm grande vontade de assistir, na sua grande maioria, e eu volto a dizer, eu percebo, não é algo que tenha novidade, mas também não dá propriamente para inovar. Depois há o segundo momento, esse sim, que eu acho que é muito importante, a São Solene, e particularmente, eu não quero referir muito em relação aos discursos políticos, nomeadamente das bancadas da Assembleia, porque francamente vão se tornando repetitivos ao longo destes últimos 5 anos, embora eu acho que tenha havido 2 grandes discursos, e aqui posso estar a puxar, entre aspas, vai dizer que são os do PS, vamos ver se adivinhamos, mas a verdade é que acho que foram mesmo. Vai ser mesmo. A Presidente de Câmara fez um grande discurso, ou seja, e naquilo que é suposto no dia de tomar, no dia em que estamos a celebrar a nossa comunidade, e a nossa história, a nossa memória, mas também a projetar o nosso futuro, a Presidente fez um discurso posicionado, enfim, permitam-me a imagem, não olhar para o chão, não olhar para o umbigo, mas olhar para longe, olhar para o futuro, sobre o nosso posicionamento na região, sobre o próprio posicionamento da região no contexto nacional, sobre os desafios que há para enfrentar. E o discurso do deputado Costa foi também muito nesse sentido. E, portanto, nesse aspecto eu acho que foram grandes discursos. Claro que há sempre pontos de vista diferentes, ou pode haver sempre falhas a apontar, mas nesse sentido foram claramente discursos diferentes de todos os outros, e claramente, enfim, com outra escala, que é aquilo que se pede essencialmente no dia de tomar também. Os outros discursos foram, enfim, realmente mais do mesmo, e muito, como disse, olhar para o umbigo, olhar para o chão, a pensar em coisas pequenas, pensar, como se costuma dizer, na pedra da calçada, e não é isso que se pede num dia, por muito que possa haver ali algumas nuances partidárias, e eu devo dizer, houve pessoas que depois quem faz estas intervenções esquece que este é um dia que ainda por cima é muito participado por pessoas de fora, não só literalmente de fora do Conselho e de instituições e de entidades que neste dia, portanto, são convidadas e participam, mas de fora também de muitos temarenses, e eu devo dizer que nesse momento estava, portanto, esse momento, a São Solene, no Cineteatro, penso que correu mesmo muito bem. Aliás, o Cineteatro estava praticamente cheio, e estamos a falar de 400 lugares, não é? Mais os políticos que estavam em cima do palco, não é? E portanto eu acho que de facto foi um grande momento, correu muito bem, mas portanto, onde neste dia estão também de facto muitas pessoas de fora também mais da política, deste círculo às vezes um bocadinho fechado, em que os elementos da Assembleia e da Câmara e enfim, quem está, digamos, mais dentro da vida política, que acaba por muitas vezes estar a falar de facto em circuito fechado. Basta assistir a uma reunião da Assembleia Municipal e perceber que um cidadão que no dia-a-dia não participe naquilo, de facto também não quer participar, porque aqueles discursos não saem disto, sempre de uma visão muito, às vezes até mesquinha, e que não deve, de facto, não deve ter parte desde logo no dia do município. E como estava a dizer, houve algumas personalidades e pessoas dessas entidades de fora que me diziam isso mesmo, porque não conseguiam perceber o alcance de um ou outro discurso que não faz sentido num dia destes. Mas, portanto, e por isso os discursos, acho que houve 2 grandes discursos, de facto, olhar em frente, olhar para o futuro e com escala, os outros mais do mesmo. Mas, acima de tudo, o que importa destacar, penso eu, e eu durante anos sinto até algum orgulho pessoal nisto, porque de facto aplicámos e durante anos defendi-o, que é realmente a questão da homenagem às personalidades e instituições de mérito. Portanto, é o dignificar da memória, e com isso também, no fundo, retirar conselhos, retirar lições para o futuro. E de facto, uma vez mais, tivemos um conjunto diversificado de homenageados, e com, até nas suas intervenções, bastante mais interessantes, de facto, para a nossa memória coletiva e para a nossa
enfim, para o nosso espírito de comunidade, do que realmente, em bom rigor, os discursos políticos. Ainda a propósito desta questão, e já que falávamos da intervenção da Presidente de Câmara portanto, no final do conjunto dos discursos, um dos aspectos referidos, dois, aliás, um foi tanque, já aqui abordámos a questão por diversas vezes, o outro foi o próximo discussão do quadro comunitário. Anabela Freitas dizia que, de facto, há uma abertura melhor, neste quadro, uma abertura diferente para aquilo que são as pretensões do município. O que é que deveriam ser, digamos assim, os objetivos ou as áreas, se assim quisermos, que deveriam estar a ser discutidas em termos do município tomar e de eventuais apoios? De facto, este é um momento, ou se ataca agora, e desculpem a expressão, aquilo que são o próximo quadro comunitário. Ele está aí na mesa, e é através disso que nós podemos ou não fazer na próxima década mais ou menos coisas. Agora, qual é a área? E hoje também há outros instrumentos, podemos chamar assim, em que os municípios hoje não estão a trabalhar sozinhos. A CIMT, no fundo, é a grande alavanca dos concursos, dos apoios. Agora, por isso é preciso ter projetos. E é aí que está a questão. Nós temos que ter projetos que sirvam para potenciar o que existe atualmente, para melhorar, mas acima de tudo para alavancar a próxima década. E aí é que está a grande questão. Ainda continuamos a resolver problemas básicos, como as infraestruturas. Agora temos a TEG Ambiente, também é um novo instrumento que poderá, com os municípios que representa, potenciar também e resolver de uma forma mais acelerada, porque temos uma empresa que se vai só dedicar àquilo que é do saneamento, o abastecimento de água e os resíduos sólidos, e isso vai também tirar peso dos municípios para se dedicarem a outras coisas. Portanto, as coisas estão a mudar. E o não ter a responsabilidade direta de tratar do saneamento, do abastecimento de água e dos resíduos sólidos, isto de facto liberta os municípios para outras coisas. Agora, tem que haver a capacidade e a visão e ter os melhores ao lado. Não ter medo de ter os melhores ao lado, porque senão não se evolui. Para que se consiga de facto estruturar e alavancar aquilo que são as ambições para um concelho como Tomar. Temos esta primeira fase que ainda temos que tratar do saneamento, está muito aquém daquilo que é o pleno, cerca de 50% ou menos por cento. Temos as hectares que temos que resolver, temos o resto do abastecimento de água e temos os resíduos sólidos, a recolha de acordo com os novos parâmetros em termos ambientais, das novas tecnologias, das smart cities, em que se tem a otimizar tudo isto. Para isso temos uma empresa onde Tomar participe e até tem a presidência, com os outros concelhos, se calhar mais tarde teremos mais concelhos a agregar, e tudo isto vai criar força e potencial. Mas isto é o básico. Depois temos aquilo que é monumental, que nós temos que potenciar, criar a rede de monumentos, está a ser criada, não está só. Portanto, isto acabou, Tomar não pode estar só, tem que ter visão, tem que se aliar para ganhar dimensão. E com os concelhos que fazem parte da comunidade e até outros, criar um sistema que de facto dê dimensão. E aí é que está a questão. Nós temos que ter, além dos projetos, temos que ter dimensão. E temos que ter essa capacidade de ter dimensão. E com dimensão vamos conseguir buscar muito mais coisas. Agora, com caminhos. Temos a parte monumental, que é importantíssima, que está aqui. Tem que continuar a ser reabilitada, tem que ser olhada não só como a pedra, mas de introduzir nelas as novas tecnologias, tudo aquilo que hoje já vamos na 5ª geração. Estamos a viver a 4ª e já se está a programar a 5ª geração. Portanto, isto está a mudar. Houve a 1ª, a 2ª, a 3ª Revolução Industrial, que foram coisas que demoraram tempo. Hoje, as próximas revoluções, que é a 4ª que está aqui, a era digital, e estamos já a falar na 5ª geração. Em termos de tecnologia, isto é uma evolução enorme. E nós temos que acompanhar essa evolução. E essa evolução tem que servir, além
para termos as tecnologias de ponta em termos de comunicação e tudo mais, tem que servir também para aquilo que nós pretendemos e que é básico para a sobrevivência dos concelhos, é ter pessoas. Porque nós sem pessoas estamos a trabalhar para quê? Temos de trabalhar para ter pessoas. E aqui é o grande desafio dos municípios do Médio Tejo e do interior. Como captar pessoas para os territórios. Como roubar pessoas ao litoral. No bom sentido. Como trazer investidores para o interior. Temos de ter instrumentos de ordenamento do território que respondam às necessidades. Hoje todos os concelhos estão praticamente, uns mais avançados do que outros, mas a tratar dos seus planos diretores municipais. Isto hoje já não é isolado, tem que haver uma conjugação com os restantes concelhos e a grande visão passa por aqui. O que fazer? Temos que atrair empresas com emprego qualificado. Só com emprego qualificado é que nós conseguimos fixar os jovens. Nós temos jovens excelentes em Tomar que estão fora, quase todos. Temos muita gente que saiu, que tem dificuldades em voltar, porque não tem oferta de emprego qualificado. E quando é qualificado, é qualidade no trabalho, motivação no desenvolvimento desse trabalho e salário compatível com as necessidades e com os valores que hoje são exigidos a cada família. E se nós não trabalharmos para isso, vamos ter muitas dificuldades. Agora, temos a parte cultural, temos o património, temos as tecnologias de ponta, temos que atrair isso tudo para a nossa região. Temos o aeroporto, pode vir ou não, também seria mais uma alavanca, mas acima de tudo criar uma rede, criar emprego com condições sustentado, em que as pessoas se sintam confortadas com um emprego digno. E nós só seremos uma região de valor e de valor acrescentado se tivermos pessoas. Porque o resto está aí. É uma questão de projetos, é ir buscar fundos, mas com projetos credíveis. É muito bom ter superfícies comerciais e tudo lá, mas é um emprego ou ter outras situações que nós conhecemos bem. Nós precisamos de ter empresas que agarrem os jovens à saída da universidade e que eles façam vida em Tomar e criem cá os seus filhos. Porquê? Porque têm qualidade. Este é o grande desafio das sociedades atuais. O Cristóvão, também nesta linha, pronto, em termos deste quadro comunitário de apoio que se está a discutir, o que é que poderiam ser áreas prioritárias? Bom, antes de mais, há que dizer que este princípio dos quadros comunitários, ou pelo menos deste próximo quadro comunitário, ser discutido com os municípios, e claro, neste caso com quem os representa, que são os presidentes de Câmara, é muito importante. Isso não aconteceu há 10 anos atrás, ou enfim, na preparação do quadro comunitário anterior, e houve muitas coisas que foram programadas à revelia dos municípios. Nas áreas da educação, nas áreas da saúde, nas áreas da cultura. Eu lembro, por exemplo, que quando nós enfim, neste caso eu e a Anabela Freitas, que nos mantemos do mandato anterior, não é? Chegámos, portanto, em 2013, estava previsto na área da cultura, só para dar um exemplo, portanto, para todo o Médio Tejo, não era só para Tomar, é para todo o Médio Tejo, o único investimento financiado, portanto, em termos de fundos europeus, previsto para toda esta região, era no Convento de Cristo. E claro, nós gostamos disso, queremos isso, mas não faz sentido, ainda por cima, voltando a dizer, à revelia dos municípios. Não tinham sequer sido consultados. E o Ministério e o Convento de Cristo está no nosso território, bem, e queremos que ele seja... há de facto ali muito onde intervir, mas é responsabilidade direta do Governo, porque é património municipal e da responsabilidade da Direção-Geral do Património. Isto é apenas um exemplo em muitas áreas. Portanto, o quadro anterior, o 2020, aquele que ainda está, portanto, a vigorar, foi de facto feito muito à revelia. E atenção, eu estou a dar este exemplo, mas nem sequer, no meu caso, não éramos nós que estávamos em funções, ou seja, mesmo com as câmaras que estavam, com aqueles que estavam em funções à época, as coisas não foram devidamente discutidas. Portanto, começa logo bem por aí, a ver essa discussão, essa capacidade. Eram outros momentos, não tem nada a ver com o que se está a passar hoje. Era outro governo, enfim, seja como for, o princípio... Aqui não é o governo que
decide. Não, ao nível nacional... É um sistema nível... facilitador, porque a Europa é que decide. Não é? Sim, está bem. A Europa decide as grandes linhas, mas claro, depois, nacionalmente, a aplicação dos fundos é decidida nacionalmente dentro dessas linhas, obviamente. O problema dos fundos era um problema muito também de comunicação. É porque só quem estava atento é que tinha fundos. E geralmente não, mas isso é depois. Isso é quando as candidaturas depois estão hoje abertas. A coisa é mais aberta. Estamos a falar na fase inicial, que é a preparação. As novas tecnologias aqui também entram, não é? Que é o acesso diferente e mais fácil a tudo. Sim, mas nós estamos a falar da preparação, ou seja, daquilo que vão ser as linhas de financiamento. Não estamos já a falar depois da divulgação das candidaturas quando elas depois existem. Estamos a falar dessa preparação e, portanto, e neste caso daquilo que vai ser o próximo quadro comunitário. Portanto, esse princípio é muito importante. E lá está, quando se fala depois em promover o interior, na coesão territorial, em todas essas matérias, como é que se faz isso sem envolver os responsáveis locais ou aqueles que estão de facto no território? Portanto, esse princípio é muito importante. Em termos de grandes linhas, realmente aí concordo muito com aquilo que o José Delgado estava a dizer, portanto, aquilo que deve ser e que vai ser seguramente muito as próximas linhas, tem muito a ver com isso, a inovação tecnológica, a capacidade de conseguir de facto fixar pessoas, e isso faz com questões de mobilidade, com questões de facilitar a empregabilidade. No fundo, como é que se consegue fixar pessoas? É fácil dizê-lo, o problema é depois fazê-lo. É preciso emprego e qualidade de vida, é isto. Agora, isto é muita coisa. Tem que trabalhar por isso, planear, ser melhor que os outros. Por exemplo, no caso de Tomar, qualidade de vida nós temos. Claro que queremos sempre mais e melhorar, mas claramente temos qualidade de vida, venham lá índices ou estudos de onde quiserem vir, que é incomparavelmente superior, pelo menos a esta grande região onde nos encontramos, por todas as ofertas que temos na área da cultura, do desporto, do lazer, da área social, a beleza da nossa cidade, as questões naturais e construídas, tudo isso, portanto, nós temos de facto... A poluição do Rio Naval também faz parte da qualidade de vida. Mas isso há em Tomar, como há infelizmente em muitos outros sítios, mas não altera a nossa qualidade de vida. E mais, os que vêm de fora veem isso de facto com uma outra capacidade muito grande. Aliás, voltando ao tema isso inicial, a poluição a questão da qualidade de vida. A questão da qualidade de vida. Aliás, ontem, lá está, em muitos dos discursos dos homenageados, aqueles que não eram tomarenses de nascença, isso foi muitas vezes paixão por tomar. Cheguei a tomar e apaixonei-me. Isto é verdade. Isto é verdade nossa... que acontece. Agora, a questão é uma do emprego, virtude de tomar. E, portanto, a qualidade de vida nós temos, felizmente, mas temos sempre que continuar a tentar melhorá-la. Agora, emprego, pois, essa é realmente a grande questão. Não é, mais uma vez, não é para tomar, é preciso perceber, o José Delgado dizia, e bem, é preciso tentar encontrar soluções para que, quando os jovens saem da universidade, se agarrem e fiquem nesses territórios. E nesse aspecto, termos uma instituição como o Instituto Politécnico é muito importante. E felizmente o Instituto Politécnico tem estado a fazer nestes últimos tempos, não nestes últimos anos, esse trabalho que inicialmente os politécnicos não estavam a fazer. Os politécnicos em Portugal, por várias razões tão portuguesas, quando surgiram, começaram a querer imitar as universidades, ter os mesmos tipos de cursos ou ter os mesmos tipos de... Enfim, não é para isso que servem. Devem ter uma ligação muito forte ao seu território, ao mundo empresarial do seu território, encontrar soluções para aquilo que as empresas do seu território precisam e para aquilo que as comunidades do seu território precisam. E felizmente, o Politécnico de Tomar tem estado a fazer esse caminho, como dizia nestes últimos tempos. Há ainda muito a fazer, muito a melhorar, mas isso é muito importante, precisamente para formar jovens que fiquem depois cá no território. Agora, é preciso também percebermos que, sei lá, nunca vamos competir com Lisboa, não é? Ou seja, nunca vai haver uma panóplia de empregabilidade ou, em algumas áreas, pelo menos uma quantidade. Quer dizer, nunca vai ser possível nós termos... é a nossa escala. Umas dezenas de engenheiros civis, por exemplo, ou de arquitetos todos os anos a fixar-se em Tomar. Não é possível, não é? Portanto, há sempre à escala, mas haverá sempre áreas difíceis. Agora, é de facto preciso encontrar essa capacidade de fixar. Nós estamos... por exemplo, na área das novas tecnologias, felizmente, neste momento, muito bem, e com continuar a capacidade de crescer, isso é importante, não só nas empresas que já cá temos, nomeadamente a IBM, que é a principal, mas tentar agarrar outras, até porque quando se fala em novas tecnologias, isso tem uma área muito grande, quer dizer, não estamos apenas a falar de informáticos, estamos a falar de muitas áreas que são cada vez mais também multidisciplinares, e acima de tudo perceber uma coisa,
que na área da educação já se fala muito. As pessoas usam já muitas vezes para com os alunos, ou nas discussões até daquilo que tem que ser a evolução do mundo do ensino, usamos cada vez mais esta expressão que é cada vez mais real. Hoje, ao contrário daquilo que naturalmente eram outras épocas e outras décadas, dificilmente nós escolhemos uma profissão que depois vamos executar o resto da vida. Vamos ter que estar sempre a aprender e a fazer coisas novas. E mais, estamos hoje, com certeza, a preparar-nos para profissões que ainda nem foram inventadas, mas que daqui a 10 ou 20 anos vão estar a ser necessárias. Muito bem. E há outra coisa aqui em relação a isso, que é a mobilidade. Pois, hoje sim. Acabou o emprego para 30 anos, 40, nós temos um emprego que 2, 3 anos e as pessoas rodam com uma facilidade. Também tem as suas virtudes, cria alguma instabilidade nas empresas, no entanto também é uma forma de inovação nas próprias empresas e de evolução da pessoa enquanto esta partilha, estas vivências diferenciadas. E por aqui também se pode arranjar caminhos, de facto, para fixar pessoas e para criar qualidade, porque se pode fazer muita coisa, é preciso criar condições. E os municípios, assim como o Estado, têm que ser facilitadores para que isto aconteça. E é isso a obrigação dos municípios, é criar condições para que as pessoas venham e se fixem. Muito bem, vamos passar a outro tema. Bombeiros, foi também o aniversário, 98 anos dos bombeiros sapadores de Tomar, agora a nova designação. José Delgado. É sempre um tema quente, especialmente... Foi quente, mas os quente, discursos às acabaram vezes, por ser... No verão é mais quente, infelizmente. O importante é... Tomar tem umas características diferentes em relação à maior parte dos municípios, que é ter um corpo misto de voluntários e de sapadores, não é? E isso cria exigências e até com as questões de alguma mobilidade que existe por aqui, mas acima de tudo... O importante, a legislação alterou, portanto há uma adaptação novamente, e vimos que os discursos foram todos muito zen em relação àquilo que se fala por aí, portanto foi tudo muito cordato, se calhar... Tentaram-se evitar sim, não houve ali conflitos, pelo menos à vista, o que à partida é bom, porque se houver divergência, mas se convergir para um objetivo final, que é dar novamente, voltamos ao conforto e à qualidade das pessoas que são bombeiros, tem que se dar qualidade. As pessoas têm a sua missão, é uma missão tão nobre de ajuda ao próximo. Eles têm que ir salvar, têm que ajudar permanentemente, têm que estar disponíveis permanentemente. Compete à tutela dar-lhe condições para que isso aconteça, quer nos equipamentos disponíveis de acordo com as necessidades e com as competências de cada uma destas situações, quer no conforto do trabalho, apesar da diversidade do combate a incêndio e de outras situações, mas isso faz parte da missão, são preparados para isso, temos profissionais de alta qualidade, e isso ontem foi unânime, e temos de facto de dar dimensão a estas pessoas, e a dimensão cria-se com remuneração compatível, um estatuto que sirva de facto e os deixe motivados. Não pode ser um parente pobre, mas isto estamos a falar a nível nacional, porque os vencimentos são baixos e os riscos são muito elevados. E isto tem que ser resolvido uma vez, é como a polícia e outras forças. Quem tem situações de risco tem que ter alguma coisa que os conforte e que faça a diferença, que é diferente estar a combater um incêndio ou estar numa secretaria qualquer a servir um utente. Portanto, a tutela, e começa pelo Estado, não é? Tem que, acima de tudo, o Estado, estas questões da proteção civil, tudo isto é tudo muito polémico, muito complexo, mas tem que se olhar para o homem. A qualidade tem que se centrar na pessoa. E se nós não centrarmos a nossa ação na pessoa, como é que nós podemos alavancar um bom exercício? Portanto, é isto que é preciso. Há polémicas, nós sabemos, toda a gente sabe. Agora, alguém tem que dar conforto a todos os níveis a estas pessoas, porque eles depois estão prontos, como sempre, para desempenhar as suas atividades, as suas missões, com alta dignidade, e deixam tudo lá, no terreno. Agora, os outros têm que fazer a sua parte. Não podemos ir zangados para o trabalho.
isto é o geral, eu costumo falar nisto aos meus alunos de engenharia, quando eles forem dizer, não vão zangados para o trabalho. Para quê? Não, vocês têm que ir exercer a vossa missão, quais são as vossas competências. Exerçam as competências com alegria e com satisfação. E tenham também vontade de voltar a casa satisfeitos. Mas para isso alguém tem que dar condições. E o nosso país sofre disso. Não há, muitas vezes, condições para se exercer a atividade, aquela competência que se tem, e muitas vezes não é total porque não existe um todo nisto. E tem que haver um todo. E aqui, transportando para os bombeiros, eu não me esqueci dos bombeiros, nós temos bombeiros excepcionais, há novos bombeiros em formação, portanto, são gerações, umas que partem, outras que entram, e ser bombeiro é, de facto, uma coisa tão digna. Portanto, vamos dar dignidade, e isso começa por, de facto, centrar na pessoa, neste caso, na pessoa, o bombeiro ou a bombeira, e criar condições para que eles exerçam as suas funções. Compete primeiro ao Estado e depois aos municípios, às tutelas, para que criem essas condições, porque não vale a pena se não tivermos condições para haver qualidade, voltamos à qualidade, porque o resto está lá. Ok, Estevão, evitaram-se as polémicas? Eu penso, aliás, não percebo evitar-se as polémicas, nem aqui esta expressão de um bocado que foi assim um bocadinho zen. Não, zen no sentido positivo, que é sem haver polémica. Pelo contrário, não foram, acho que... Já agora deixa eu esclarecer. Tivemos intervenções fora do distrito, por acaso eu conheço as pessoas que são altamente profissionais. Eu quando digo zen, foi no alinhamento de criar condições e novos caminhos. Nos novos caminhos. Que é. Isso é importante. No fundo, houve três intervenções. Centra-se na pessoa. Sempre. Eu nem sequer vou referir, porque aí percebo que possa ser entendido como... Pronto, ok, eram os da casa e, enfim, portanto, não vou referir as intervenções nem do nosso comandante municipal, dos bombeiros, como ou da Presidente de Câmara. Mas, lá está, às vezes é bom ver de fora. E infelizmente, nem todos têm muitas vezes essa capacidade, mas, e portanto, vou-me focar apenas na intervenção do comandante distrital de operações, que ainda por cima estava também na qualidade motivador, exatamente, motivador. Mas e na qualidade, portanto, não só como comandante distrital, mas também estava na qualidade de representante da autoridade nacional. E que basicamente a sua intervenção, além precisamente desse aspecto de motivação dos bombeiros e da execução com brio das suas tarefas e das funções a que de facto juraram cumprir, pode-se resumir em 3 ou 4 aspectos que são muito importantes e que, de facto, comparado com aquilo que se tem muitas vezes, e atenção, não estou a dizer que não haja problemas nos bombeiros municipais, mas comparado com aquilo que muitas vezes se tem tentado criar nos últimos tempos, de uma certa ideia, de uma certa imagem, era muito importante que, precisamente, se ouvisse o discurso do Comandante Distrital de Operações, e que basicamente se resume nas tais 3 ou 4 ideias, que é de... problemas todas as corporações de bombeiros têm. Há uma necessidade muito grande de rever aquilo que são as funções, são as tarefas dos bombeiros e da proteção civil. Não, é natural que haja resistência à mudança, mas essa mudança é necessária. Há a necessidade de, até por causa da necessidade da mudança, que é a adequação também aos tempos em que vivemos e às novas e às cada vez maiores necessidades, de centrar a missão das corporações de bombeiros naquilo que é a sua tarefa essencial, e a sua tarefa essencial é o socorro e a emergência, e aí, seja no incêndio, seja na cheia, seja nos acidentes rodoviários, seja nas situações do dia-a-dia das pessoas e das comunidades, mas não tanto, por exemplo, e isso foi claramente perceptível, naquilo que são as funções que essas sim devem estar mais destinadas aos privados ou outro tipo de entidades, e aí, para sermos claros, naquilo que ultimamente tem sido muitas vezes apontado como arma de arremesso. Portanto, a decisão que o município tomou de facto não dar prioridade à questão do transporte de doentes não urgentes, ou seja, o transporte programado, planeado,
porque isso há empresas e outras entidades que o fazem, e se os meios não chegam para tudo, e estamos a falar de meios públicos, os meios públicos devem estar afetos, de facto, àquilo que é a função primordial, a emergência, o socorro, mas apesar de tudo não se tem deixado de fazer isso, e nesse aspecto também foi muito importante. 2 por dia. E nesse aspecto foi muito importante. E tal, no total, 2 por dia. E muitas vezes fora do Conselho. Isto, mais uma vez, para lembrar que naquilo que é o sistema de proteção civil e nomeadamente do INEM, a coordenação é feita a nível distrital e às vezes nacional e não local. Mas, portanto, esses aspectos que o Comandante Distrital, e volto a repetir, também a representação da Autoridade Nacional focou, e como bem disse, são iguais para todos e existem em todos. Agora, o que é que depois pode ser mais específico ou menos específico? Bom, as pessoas são pessoas, qualquer grupo de seres humanos tem as suas particularidades, as pessoas convivem no dia-a-dia uns com os outros, têm, aí sim, muitas vezes problemas específicos e cada território é diferente. Nós estamos num território, portanto, neste caso o Concelho de Tomar, especificamente, que tem muito, a todos os níveis destes que falámos, mas nomeadamente no dia-a-dia, portanto, quer depois na questão dos incêndios, quer ser mais específica, mas no dia-a-dia, nomeadamente quer nos acidentes rodoviários, quer nas demais situações até domésticas das pessoas, temos muito mais ocorrências que a generalidade dos concelhos à nossa volta. E, portanto, é natural que, digamos, a pressão sobre a Corporação dos Bombeiros também seja maior. Mas, acima de tudo, e aí sim terminaria como terminou, portanto, e faço esta única referência ao discurso da Presidente, mas que também muito em linha daquilo que tinha sido a intervenção do Comandante Distrital, os bombeiros municipais têm resistido às críticas, às polémicas e continuado a desenvolver o seu trabalho com brio e profissionalismo. E é isso, de facto, que deve ser ressalvado, sabendo, como disse, que há problemas como haverá sempre em todas as entidades e que é preciso ir resolvendo e encontrando soluções para elas. Outro tema, vamos falar de uma questão que se prende com declarações prestadas pelo Presidente da Câmara de Orem, aqui aos microfones da ERTS, e já que falávamos das questões de transporte de doentes, o Presidente da Câmara de Orem referia que é necessário, defendeu a necessidade da criação de um hospital novo para a região. Ou seja, a região tem 3 hospitais neste momento, eventualmente seriam encerrados com um hospital central para toda a região. Isto é um tema que acaba por vir atrasado no tempo, largas décadas, não é? De décadas. Cometeu-se um erro, de facto, muito grande em ter 3 hospitais na nossa região. E hoje estamos a sofrer esse erro, porque acabamos por ter nenhum dos hospitais serve em pleno e faz com que a população ande de um lado para o outro. Olha, os serviços, o transporte de doentes no urgente é um exemplo em que as pessoas estão em Tomar, são transportadas para Orem se for preciso, vão para Torres Novas, depois se calhar voltam a Tomar e anda-se neste ping-pong. Depois, só cada hospital tem uma parte do serviço, o que é de facto complicado de gerir. Toda a gente falou, isto foi um tema de décadas, não é? Grandes manifestações que houve para não sair os hospitais, depois acabou por se cair nesta situação de 3 hospitais que não serve ninguém. Este hospital único era a grande ambição daqueles que estavam mais atentos naquele tempo e certamente traria mais economia, melhor serviço e concentração de um serviço de saúde pública, é aquilo que queremos e desejamos. O novo hospital, isto agora envolve muita coisa. Quanto custa? O que é que custa o novo hospital? E quanto é que custa desmontar? O que é que custa desmontar os hospitais atuais? Vamos transformá-los em hotéis ou noutra coisa, ou em escolas, ou isto ou aquilo. Passa muito pela questão económica. Agora, que de facto só um hospital serviria melhor a população, com um sistema depois de comunicação que hoje está criado praticamente, depende do sítio onde ele fosse instalado, sim,
serviria muito melhor, pelo menos não fazia com que as pessoas andassem a circular sem saber muitas vezes onde é que vão parar e com deficiências, como nós sabemos, muitas lacunas que existem hoje no Serviço Nacional de Saúde na nossa região, por existirem 3 hospitais, onde temos alas completamente vazias, outras a abarrotar. Portanto, há aqui uma gestão muito difícil em que o utente não percebe, mas sofre. Eu uma vez disse que o Hospital de Abrantes era o corredor da morte face ao pânico e ao problema que havia nas urgências. E muitas vezes é isso que acontece. E são unidades que, infelizmente, quando nós sabemos, especialmente os mais idosos, entram de uma forma e saem de outra. Já nos aconteceu a todos, já nos bateu à porta. Isto é porque é por serem 3, certamente não será, mas se calhar os serviços não estão otimizados, porque a necessidade de distribuir os serviços por 3 hospitais leva a erros, leva a não otimização dos serviços. Uma unidade sim, agora com que dinheiro, com que forma é que se pode construir e o que fazer aos 3. Certamente haverá especialistas para fazer isto tudo. Se valer a pena, chama-se evolução, 4ª, 5ª geração, era que nós estávamos a falar, e isso também passa para a medicina e só se evolui mudando ou corrigindo aquilo que é de errado. Portanto, não vejo nenhum problema se houver força política e vontade do Estado, passa por aí, certamente, e os 3 hospitais também são fáceis de transformar. Aqui em Tomar fazia-se ali um belo hotel também. Outra coisa, mas acima de tudo isto tem a ver com a viabilidade económica e como transformar estes 3 noutra coisa, mas que era a grande ambição de ter um único, já tem décadas, hoje está-se a voltar a falar. Sim, não vejo nada de mal. Vamos ver como é que se pode fazer essa transformação. O Cristóvão. Pois, concordando, enfim, na generalidade com o que o José Delgado disse, eu diria apenas, talvez de forma diferente. Infelizmente, na altura, não foi uma ambição ter um hospital único. Ou melhor, havia já quem o apontasse, quem dissesse esse é o caminho errado. Quem estragou isto foi a política. Pois, mas cada é sempre... conselho com a sua força política quis puxar. Decisão, é um errado. Em vez de convergirem, mas convergiram, divergiram, deu a geneira. Política. Portanto, não foi a política, foi a errada decisão política. Foi dos políticos que estavam nas regiões que agora, que tem a ver de facto com o bairrismo disparatado, porque há bom bairrismo. Mas nestas coisas, ou a chamada guerra das quintinhas ou das capelinhas, como muitas vezes popularmente dizemos, é errada. Infelizmente ainda subsiste muitas vezes em muitas matérias, quer a nível regional, quer às vezes até ao nível mais concelhio, e às vezes da própria visão do cidadão comum, que não percebe que não é só o ter mais perto de casa, isto para qualquer matéria, não é só o ter mais perto da porta da sua casa qualquer serviço que ele é necessariamente melhor. Até porque é preciso perceber o que é que está lá nesse serviço e o que é que aconteceu de facto com esta questão das unidades hospitalares, ou daquilo que é hoje, ou há uns anos, esta parte do centro hospitalar, ou seja, um hospital dividido em 3 edifícios. Eu não sou realmente já propriamente do tempo mas em termos de participação mais cívica ao nível político, eu de facto comecei enfim, a participar aqui em Tomar mais politicamente, precisamente mais ou menos na altura em que a nova unidade hospitalar de Tomar foi inaugurada, e portanto não tenho já propriamente a vivência das discussões anteriores a isso, mas conheço-as minimamente. E de facto houve esse bairrismo disparatado, de competitividade disparatada destes 3 concelhos, Tomar, Torres Novas e Abrantes, em cada um querer ter o seu hospital. E infelizmente, na altura, os decisores foram atrás disso. Portanto, agora desfazer esse erro realmente parece-me talvez muito difícil neste sentido, de, no fundo, abandonar 3 edifícios e perceber depois o que é que acontecia com cada um deles e fazer um novo hospital de raiz. Agora, como dizia o José Delgado, há pessoas que fazem esses estudos, eu não sou economista, nem enfim, não faço sequer aqui minimamente a noção dos valores astronómicos, com certeza, que estamos aqui a falar, mas todos sabemos que isso era a situação ideal. Se ela é neste momento possível,
Parece-me que E depois a discussão do local aí vai ser um problema. Essa é outra questão. Mas há que otimizar os serviços como estão. Isto é difícil para o utente, de facto, andarmos distribuídos em 3 hospitais. Não cabe na cabeça de ninguém. É difícil, as famílias sofrem muito e há famílias carenciadas com dificuldades que têm uma dificuldade, em vez de irem visitar os seus familiares todos os dias, vão uma vez por semana ou menos, porque não conseguem ir, porque depois não têm forma de ir e voltar. Mas atenção, esse é o argumento que depois dá razão àqueles que querem ter cada um hospital à sua porta. E isso não é possível. Não, mas isto estraga, porque um utente de Tomar vai parar a Abrantes ou Torres Novas e vice-versa. Isto cria aqui certo, mas se tivéssemos um tal hospital único, continuaria, ele estaria a algures, o mais possível centralizado. Já é mais fácil criar um sistema de transporte, comunicação, muito mais otimizado dos conselhos para aquele local, do que fazer uma rota. Estes hospitais é criar uma rota. O que parece importante, e na lógica da rentabilização das 3 unidades, e é um pouco aquilo que pelo menos o Partido Socialista tem defendido, e eu próprio, aliás, eu fiz parte da Comissão de Saúde da Assembleia Municipal no mandato de 2009-2013 e lutámos muito por isso, tivemos um conjunto de reuniões, quer com o Conselho de Administração, quer organizámos na altura aí até umas manifestações, no dia 1 de março, precisamente, está agora... Todos nós, o PSD participou nisso tudo, todos não, nós aí a Comissão, por aí, quando digo a Comissão, claro. Foi um trabalho global. Mas para dizer, ou seja, aquilo que me parece que é defensável e que devemos de facto defender é que pelo menos a base esteja acessível nos 3 hospitais, ou seja, a questão das urgências e urgências de facto, que não seja uma urgência, mas em que depois a única coisa que lá se consegue tratar é uma gripe. Bem, as gripes agora no momento que corre até é um tema, enfim, mas ou seja, uma urgência de facto em cada uma das 3 unidades. E a questão portanto, da parte médico-cirúrgica. Depois tem que haver especialidades, quer dizer, lá está, como já há, não é? E aí tem que ser equilibrado, parece-me, portanto, sei lá, a oftalmologia está no local, a psiquiatria está no outro, e isso parece-me que nesta realidade realmente 3 edifícios é plausível. Agora, se calhar a proporcionalidade, a distribuição de meios ainda não está totalmente equilibrada. Há haver uma tendência que é de décadas, não é? E que tem a ver com uma certa capacidade de influência em Lisboa, que um destes 3 polos tem muito conseguido, e é o polo que, na verdade, abrange menos população. E que tem menos condições. E que tem menos condições. E falamos para não estar aqui a esconder, estamos a falar de Abrantes, eu não gosto de entrar tem nesta ganho aos pontos a tomar, não gosto de e entrar a Torres Novas, nós sabemos porquê, mas é e quando e como. E quando Tomar e Orem são claramente os maiores concelhos da região, e depois se juntarmos aqui os concelhos que estão a norte de nós, portanto, claramente há aqui uma desproporção e que me parece que em termos de gestão de recursos também não é a mais eficaz. E claro, depois há as questões da mobilidade que precisam muito. O nosso território não é fácil, desde logo porque temos uma Albufeira de Castelo de Bode que dificulta também por um lado, por exemplo, a ligação do IC9, que poderia, a continuação do IC9, que poderia facilitar, por exemplo, a questão da ligação aqui entre Tomar e Abrantes, mas enfim, o território de facto não permite, pelo menos de forma financeiramente viável, facilitar isso, mas há realmente de continuar a trabalhar na mobilidade e nomeadamente na ligação, desde logo, neste caso mais rodoviária, portanto de transportes públicos entre estes 3 polos, e quando se liga entre estes 3 polos, portanto Tomar, Abrantes, Torres Novas, no fundo está-se a ligar também depois os outros concelhos que são atravessados. Portanto, essa é uma parte que é preciso muito melhorar, em complemento com a melhoria sistemática da prestação de cuidados. E depois conseguir captar médicos e enfermeiros, porque também isso passa pela primeira fase. Exatamente. Nossa primeira conversa, nós não que somos é interior, fixar, dar qualidade, oferecer para depois receber. Nós não somos interior, mas na perspectiva de Lisboa somos. E até nós o nosso aqui. O problema é tão perto de Lisboa que é tão fácil até nós aqui temos dificuldade, não é? Porque há muitos concursos que o setor hospitalar tem lançado que têm ficado ou desertos ou não têm ficado totalmente preenchidos. Portanto, também há esse problema da captação de recursos humanos
para os serviços hospitalares. Muito bem, estamos praticamente no final, ainda um último tema, mas temos de ser mesmo muito breves, e falávamos de mobilidade, mobilidade em função das obras que decorrem. José Delegado, autocarros turísticos, por exemplo, seria uma opção, não é? Sim, é um momento. Nós sabemos que a requalificação, a intervenção em espaço público, nomeadamente nas vias que são os acessos principais, criam problemas e necessitam de planeamento e organização atempada, que é para prevenir situações de desconforto ou de conflito. E isso consegue-se com planeamento. Portanto, há que planear. Se hoje temos uma rua fechada, temos que planear que amanhã é ela que vai dar o acesso e vamos encerrar o outro. Este trabalho compete aos serviços, compete ao empreiteiro fazer esta organização de forma em que isto haja mobilidade. Ainda ontem falámos sobre a questão dos autocarros de turismo. É um momento para pensar em resolvermos a questão da mobilidade, do acesso do turista ao centro histórico. E para isso há que criar neste espaço, eu penso que a solução que está à frente à estação é curta, é pouca e representa algum risco, porque os autocarros estão em espinha e têm que fazer marcha atrás para sair em frente à estação de caminhonagem e de facto não oferece muito. Eu propunha abandonar esse processo e criar novas alternativas. Isso passa por criar uma zona próxima por exemplo, do Tribunal, da zona na Várzea, na zona norte, no sentido de permitir que os autocarros parem e recebam e largam pessoas e depois irem estacionar, sei lá, para o lado do flecheiro, ou então também aproveitar a bolsa ao lado da estação, sabendo que não é demais para os veículos ligeiros e que está previsto e vai acontecer. Portanto, há que pensar nisto. Eu penso que o flecheiro seria um bom local para estacionar os autocarros de turismo na zona mais perto da ponte pedonal, em que oferecia logo ali a cidade, está ali a meia dúzia de passos, temos a igreja, temos o mercado que fica logo em frente e também com facilidade até se vinha a pé. Não sendo assim, haver um ou dois locais na cidade para largada de turistas, perfeitamente organizada, com informação, com os operadores, etc., para saber que é ali, não é noutro local que se vai largar os turistas ou outras situações, mas nestes locais estudados. Eu penso que é o momento para estudar isto de uma forma eficaz e que funcione, porque neste momento é um momento que temos a cidade desventrada por ação das obras, é normal, temos que sofrer o efeito das obras, vamos receber a obra pronta, daqui a uns meses, um ano, teremos aquela zona mudada, portanto há que ter primeiro a vontade e ter o perfil, como eu costumo dizer, da organização deste espaço e oferecer este serviço que não existe em Tomar, que certamente é um dos passos que falámos há pouco, da qualidade para quem chega. E isso é muito importante, porque certamente vamos atrair mais pessoas, porque há facilidade de mobilidade, há segurança, e isto temos outra situação que é afastar a poluição do centro histórico da cidade. Hoje já se estão a fazer estudos de circulação e de acesso plano e suave, que existem alguns concelhos que mobilidade suave, que é afastar este tráfego intenso nas zonas históricas para as laterais e criar melhores condições também em termos ambientais. Portanto, temos todas as condições para que isso aconteça e o momento é este. Há que fazer. Muito bem. O Cristóvão, rapidamente, 2 minutos. Não, eu também não. É possível ainda mudar o projeto? Pois, esse é o primeiro alerta que eu tenho que deixar. Quer dizer, é preciso perceber que... Isto são ações cirúrgicas no projeto. Pelo menos nas obras que são financiadas, que é o caso da obra da Várzea Grande, e é uma grande obra, nós temos que ter cuidados, não se pode... Quer dizer, pode-se, mas não é assim de qualquer maneira. Pode-se modelar. E tem que se ter realmente bastantes cuidados na alteração de qualquer projeto em obra que está em curso, porque ele foi candidatado e financiado de uma determinada forma.
E mais, de facto, nós, portanto, a solução que é encontrada para a colocação dos autocarros no projeto da Várzea, de facto, não era aquela que era a nossa intenção inicial, mas que foi, de facto, por imposição, neste caso da DGPC, portanto, da Direção-Geral de Património Cultural. Eu não quero aqui apontar propriamente uma solução. Nós temos estudado com os nossos serviços várias possibilidades, ou seja, sendo certo que me parece que temos que ter aqui uma solução mista, ou seja, ter locais mais centrais que servem apenas para carga e descarga de passageiros, portanto dos turistas, onde os turistas são libertos e até porque é importante que eles andem a pé na cidade. Isso é importante para a economia, porque como eu gosto de usar esta expressão muitas vezes, portanto, a lógica de supermercado, deixar no ponto de entrada no sítio que se quer chegar, normalmente é assim que os hipermercados fazem. Vais comprar ovos e levas de mão. Os produtos mais essenciais estão normalmente no sítio mais afastado da entrada e da saída. Aqui na lógica turística e claramente, sei lá, a Itália, por exemplo, ou mesmo em Espanha, há muitos anos que as cidades mais turísticas são pensadas assim. E em Portugal também já se começa a pensar, ou seja, os locais de carga, de carga e descarga dos passageiros devem serem locais onde os façam andar a pé durante algum tempo para passar pelas lojas, para passar pelos restaurantes, pelos cafés, enfim, pelo comércio em geral, antes de chegarem ao sítio que os traz. Não é? Isto, portanto, quando estamos a falar destes grandes grupos, não é? Portanto, que circulam em autocarros. E normalmente através, portanto, de agências de viagem. E, portanto, deve haver uma solução mista com alguns locais mais centrais para carga e descarga de passageiros e depois locais um pouco mais afastados do centro para a permanência, ou seja, para o estacionamento dos autocarros durante, portanto, o tempo em que os turistas estão precisamente a fazer essa visita. Quais são os melhores locais? E até porque não temos aqui tempo hoje, não vou propriamente referir, dizendo apenas isto. Com os serviços temos tentado estudar um conjunto de soluções. A nossa cidade, nomeadamente na zona do centro histórico, não é fácil, porque não podemos deitar edifícios abaixo, não é? Nem é necessário. Exatamente. E, portanto, mas depois às vezes que às vezes não é só a questão do sítio, digamos, do parqueamento, ou seja, do sítio onde para o autocarro. É a sua capacidade para manobrar, é a sua capacidade. Basta lembrar o grande erro que foi cometido aqui no estádio Pavilhão Municipal, não é? Em que um autocarro para aceder aqui, e aqui estamos a falar de situações mais pontuais, não é? Para eventos desportivos, mas todos sabemos da dificuldade que é. Portanto, há também essa questão da manobra, da mobilidade dos veículos propriamente dito. Então é um tema complexo, mas que é de facto bastante preocupante. Dá para voltar a falar. Evidente. Vamos então ficar por aqui. Muito obrigado mais uma vez a ambos. Até ao próximo Às Terças com. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.